Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Pois essa palavra, Senhor amado, que está chegando aos nossos corações, que venhamos, ó Deus amado, aceitá-la, receber, ó Pai, com alegria. Como o Senhor diz em Isaías 55, tua palavra nos diz, Senhor, que é como a chuva que cai sobre a terra. E da mesma forma que a terra absorve essa chuva que cai sobre ela, para dar frutos, para abençoar as plantas, Senhor, assim também a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas, a tua palavra nos dizia, ela não volta vazia. O Senhor está à espera, o Senhor está na expectativa de que essa palavra em nossos corações venha gerar frutos. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela não volta vazia. Obrigada, Paizinho querido. Nós oramos em nome de Jesus, porque somos nação santa, geração eleita. Versículo 9 de 1 Pedro 2, né? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha o que ele quer de nós, né? O problema, a questão é que há uma certa dificuldade, né? Da gente absorver a palavra de Deus por causa do nosso querer, da nossa vontade. Essa é a razão que a palavra de Deus nos ensina inúmeras vezes, para que a gente não ande segundo a carne, mas ande segundo o Espírito. Por quê? Porque Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não tem nada aí de carne, né? A palavra de Deus nos mostra que não tem nada de carne. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Então, agora eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 13. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 44. Né? Nós estamos vendo sobre requisitos para sermos verdadeiros adoradores do Senhor, sacerdócio real. Amém? Então, Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Olha o que diz a palavra do Senhor. 44. Só achar aqui, tá? Mateus 13, 44. Sim. Amém. Tô achando aqui, tá, queridos? 44, achei. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Só até aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado de novo, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Então, Deus ele nos chamou para que nós fôssemos, né, de fato, verdadeiros adoradores, nos tornássemos verdadeiros adoradores. Para quê? Para que possamos resplandecer a glória dele. 1 Pedro 2, o que a gente viu, né? A glória dele, olha só. Então, ele nos chamou, a palavra do Senhor nos diz aqui, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
Amém? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a luz do Senhor, para a sua maravilhosa luz. E se nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, ele quer o que ele quer de nós? Ele quer que a gente manifeste a glória dele nesta terra. Entendeu? Por isso que eu estou usando esse texto aqui, Deus me deu esse texto para mostrar para nós o quanto nós precisamos valorizar isto. O propósito de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Por isso que está aqui essa, né, essa instrução de Jesus. Ele compara o reino dele, o reino dos céus, olha só. É como um tesouro escondido num campo, que certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Ele valorizou, ele protegeu, entendeu? E a Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquele campo. Nós precisamos saber, aprender a negociar aquilo que é prioridade, aquilo que a favor daquilo que é tesouro em nossas vidas. Por exemplo, é tão claro, já está claro, e nós sabemos disso, que a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes, né, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, né, Deus falando, Deus ensinando a gente. Semana retrasada, né, a gente viu em Malaquias capítulo 1, versículo 13, né, Deus falando acerca da oferta do que Israel estava entregando para Deus, como Israel estava vendo Deus naquela época, né? Estava colocando o Deus Todo-Poderoso, em último lugar, entendeu, queridos? E aí a gente quer que Deus ele nos veja como sacerdotes. Amém? A gente quer que Deus nos use na nossa casa, nos use para os nossos filhos, nos use para as pessoas que a gente ama, mas a gente está despreparado, ele nos encontra despreparado. Muitas das vezes a gente é encontrado despreparado. E aí ele disse lá para Israel: vocês estão pensando que eu vou receber de vocês isso que vocês estão me dando? Malaquias capítulo 1, versículo 13. Então, queridos, essa palavra nos chama muita atenção. Este homem, Jesus disse que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é um tesouro. É o tesouro maior das nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Então, nós precisamos saber como nós estamos valorizando, se de fato nós estamos valorizando aquilo que Deus tem para nós. O reino dos céus é a própria pessoa de Deus. É a presença de Deus em nossas vidas. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou. Aí a Bíblia diz que ele escondeu novamente e foi, vendeu tudo que ele tinha para poder se voltar somente para aquele tesouro. Então, se nós fizermos da presença de Deus o nosso tesouro, nossas vidas não serão mais as mesmas. Entendeu? O meu milagre, a minha bênção, em todos os sentidos da minha vida, está no lugar da minha obediência. Entendeu? Você quer ver? Um versículo tão conhecido, né? Que eu até vou anotar aqui agora. Me veio em mente agora. Esse versículo, o primeiro versículo de Salmo 91. Entendeu? Salmos 91. Olha o que o salmista diz, né?
Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita, habitar, entendeu? É morar, permanecer, amém? No esconderijo do Altíssimo. Quando nós tiramos tempo para orar, nós tiramos tempo para Deus, nós vamos para o esconderijo, nós estamos aprendendo, para aprender como estar, como permanecer no esconderijo que é Deus, amém? No esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor. Então, toda pessoa que ela está em Deus, ela tem prazer de adorar a Deus, ela tem prazer de estar na presença do Senhor. Então, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha o que acontece com ele. Ele descansa na sombra do Onipotente. Quando a palavra de Deus diz descansa, ele está despreocupado, ele está tranquilo. Pode vir as lutas, lembra? Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tudo ali, esses salmos estão falando, está falando de uma pessoa que está no Senhor, que permanece no Senhor, que confia no Senhor. Então, tem tudo a ver com Mateus 13, 44. Que Jesus falou, olha gente, ó, vocês querem entender melhor? É como se Jesus estava falando ali, ó, vocês querem entender melhor? Deixa eu comparar aqui o que eu estou falando para vocês. Aí ele cita a comparação, né? O reino dos céus é semelhante, olha só, é como um tesouro escondido num campo, entendeu? Quando ele falou que é como um tesouro, isso quer dizer o quê? Que é até maior do que um tesouro. Então, ele veio comparar com as coisas aqui nessa terra. Ele comparar, mas é algo que não dá nem para se comparar, né? Entendeu? Porque é muito maior. Então, Jesus disse assim, mas é comparado, é como um tesouro escondido num campo. Um certo homem, tendo encontrado, porque não é fácil, lembra a palavra de Deus nos diz, imagina, Jesus estava ali no meio das pessoas que conheciam o Antigo Testamento, a palavra de Deus, né, a Torá, que Israel conhecia, entendeu? A verdade da palavra de Deus. Mas Jesus estava lá junto deles, né, dos mestres, dos conhecedores da lei de Deus, entendeu? Ele estava ali no meio deles e chegou uma mulher que não conhecia nada de Deus. Uma mulher de um povo estrangeiro até, entendeu? De uma nação estrangeira. E aí ela chegou, a mulher cananeia, né? Chegou e ela disse para Jesus, não, Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, ele esqueceu, deixou todos para trás. E ele disse o quê? Nem Israel eu vi tanta fé como nesta mulher. Então ele estava vendo o quanto aquela mulher estava valorizando o que ele tinha para dar, quem ele era, entendeu? Quem ele era. Então, e ele admirou a fé. Né? Então, aquela mulher conheceu Jesus, reconheceu, melhor dizendo, reconheceu a autoridade de Jesus, o poder de Deus. Mas aqueles que estavam com ele, com Jesus, enquanto estavam com ele, mas não reconheceram, porque Jesus mesmo falou, né, que aquela mulher, aliás, que em Israel, nem em Israel ele encontrou tanta fé como naquela mulher, né? Então, forte, não é, queridos? Então, aí, agora ele compara o reino de Deus é como um tesouro. Tem que ser valorizado. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, muitas das vezes nós nos intitulamos, né, sacerdócio real, como está escrito em 1 Pedro 2,9, entendeu? Mas não estamos vivendo como, né, na altura, né, desse sacerdócio real. Por quê? Porque nós não valorizamos a presença de Deus. E aí, até porque a própria palavra de Deus nos diz, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entendeu? Então, nem todas as pessoas que olham para Jesus e veem ele como Senhor, entendeu? Mas na prática, entendeu? Não valoriza, não faz o que é preciso fazer.
Ele diz assim, muitos chegarão diante de mim e dirão, né? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz maravilhas, né? Eu vou lá nesse versículo com você, tá bom? Mateus 7, nós estamos no 14, no 13, né? Então vamos lá, Mateus 7, versículo 21, entendeu? Olha o que a palavra do Senhor nos mostra, né? De alerta, né? Verdade, queridos? De alerta, gente. Olha aí. Então, a palavra de Deus diz aqui, ó, 7, versículo 21. 7, 21. Aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esse mesmo Jesus que falou aqui, o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, ó, aquele que faz a vontade de Deus, ele vai fazer com alegria, amém? Ele valoriza, entendeu? Ele valoriza, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai fazer porque outros estão conduzindo ele. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, Jesus disse aqui, ó. Aí, voltando novamente aqui. Eu estou comparando um versículo com outro, tá? Então, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitas maravilhas, muitos milagres? Gente, aí Jesus dirá, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Entendeu? A gente pensa que praticar o mal é só a gente roubar, matar, né? Se prostituir, fazer as coisas da carne que a gente, né? Não, praticar o mal tem muitas coisas na carne, tem muitas obras na carne que não precisa nem a gente matar alguém, entendeu? A displicência é uma obra da carne, entendeu? A falta de amor a Deus é uma obra da carne, entendeu? A gente viver no desânimo, no desleixo, viver nossa vida com Deus de qualquer modo, entendeu? Não tem como a gente agradar a Deus dessa maneira, não. A própria palavra de Deus nos ensina. Você lembra de Hebreus capítulo 4, 11? Esforcemo-nos. Tem que haver um esforço da nossa parte. Lembra de Romanos 12, 1? Né? Leve o seu corpo como um sacrifício vivo. Amém? Então, ó, se nós fizermos da palavra de Deus o nosso tesouro, da presença de Deus, o nosso tesouro, amém? Da oração. Olha a oração em línguas, a Bíblia diz que é edificar. Nós vamos estar nos edificando. E se a gente relaxa, quem vai ser edificado? Vamos ser edificados? Não vamos, entendeu? Então, se fizermos da presença de Deus o nosso tesouro, nossas vidas não serão mais as mesmas. O meu milagre está no lugar da minha obediência. Você pode ir em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha aí, não é verdade que o milagre da gente está no lugar da nossa obediência? Amém? Então Deus, ele procura verdadeiros adoradores, filhos com quem ele possa compartilhar os segredos mais íntimos. Uau! Meu Deus, é verdade, vou mostrar na palavra, entendeu? Deus diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. Lembra que nós temos 2 desertos, né, para a gente atravessar quando a gente começa a orar? Todo mundo passa por isso. Você quer ver? E muitas pessoas estão presas, ou no primeiro ou no segundo. Primeiro deserto, a canseira, entendeu? O segundo deserto, a alma vai dizer,
Nada, imagina, entendeu? E a alma vai querer, olha só, pessoas que vivem na alma, né, no campo da alma, ela vai orar só por ela mesma, ela vai começar, ela vai ficar presa ali, preocupada só com o problema dela. Então, esse é o segundo deserto. O primeiro deserto é você atravessar, né, as dores, a canseira, o desânimo no corpo, entendeu? E aí depois vem a alma, que a alma fica dizendo, imagina, você está cansado, como é que você vai orar? Imagina, orar. Para que orar uma hora? Entendeu? Para que orar uma hora? Para que estar, separar esse tempo? Porque não vai fazer teus afazeres, porque não vai cuidar do que você tem para fazer. Então, quer dizer, a alma ela vai ficar trabalhando todo o tempo ali. Se você não sair dali, entendeu? E quando ela não deixa você preso numa emoção, num sentimento, entendeu? Às vezes você foi para oração, você tá triste, você tá passando alguma luta, e aí você orou, a hora, se ora até uma hora, né? Na alma, se ora sim, uma hora, 2 horas, quanto tempo for preciso, mas ali preso na alma. Ai, Senhor, este problema, essa situação. Ai, meu Deus. E aí fica ali naquele choro. E aí depois sai dali ainda até se gabando, né? Às vezes a gente sai dali até se gabando. Ai, eu orei. Olha, hoje eu chorei muito na oração. A gente sai até se gabando, né? Mas aí tem um campo do Espírito. Tá pensando o quê? João capítulo 4, versículo 24, a palavra de Deus diz que Deus ele está à procura desses que estão no campo do Espírito. Amém? Ele diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram a ele em espírito e em verdade. E adorar em espírito, tá lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é totalmente fora de tudo que a gente está falando aqui. Entendeu? Adorar em espírito, a Bíblia diz que é o espírito que te leva a adorar, a falar línguas que ninguém entende, homem nenhum compreende. E essa adoração no Espírito vai levar você a ser edificado, a ser construído, a derrubar fortalezas que estão ali te amarrando, me amarrando, nos aprisionando, entendeu? Lá na alma. Lembra que a palavra de Deus, ela nos diz, está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 4, né? É a oração em línguas. Quem ora em línguas estranha, né? Quem ora em língua estranha edifica-se a si mesmo. A palavra de Deus nos diz. Amém? Então veja só, se nós fizermos da presença de Deus o nosso tesouro, né? Nossas vidas não serão mais as mesmas. Mateus 6,33, Salmo 91, né? Salmo 23 também, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi, ele tinha convicção do que ele estava falando. Deus, ele procura verdadeiros adoradores, filhos com quem ele possa compartilhar os seus segredos, os segredos dele mais íntimos. Pensa, aqueles, olha só, aqueles que ele não tem como contar, sabe aqueles segredos que ele não tem como contar para outros? Vamos lá? Eu vou ver com você esse versículo, né? Aqueles que ele não tem como contar para outros, tá? Por isso que ele procura os verdadeiros adoradores. Por que Deus procura só os verdadeiros adoradores? Aqui, ó, 1 Coríntios vai nos mostrar, vai esclarecer pra gente. 1 Coríntios capítulo 2, olha aí. Só os verdadeiros adoradores podem chegar a esse nível aqui. Meu Deus, que bênção, né? Então, versículo 6 em diante, né? Vou no 6, tá? Deixa eu achar. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, desta terra, deste mundo, né? Ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, olha aí, ó, falamos da sabedoria de Deus, de Deus, do mistério,
que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Amém? Olha aí, você entende agora por que 1 Coríntios capítulo 14, né, o apóstolo fala que orar em língua estranha, você ora só com Deus, você fala só com Ele, ninguém mais entende, por causa que Ele quer revelar para você a sabedoria dEle. A Bíblia diz que essa sabedoria está em mistério. Amém? Então, a oração em língua é orar em mistério. É orar no Espírito. É a oração que não é você que faz, mas é o Espírito que faz. E é daí que você vai ser edificado. É por isso. Entendeu? Porque Deus, ele quer nos construir de acordo com o céu, não mais de acordo com esta terra. Amém? Ele quer nos alinhar a Ele, à vontade dEle. Mas Ele não vai fazer isso na marra na minha vida. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas que estão disponíveis, que querem. Amém? Que se disponham, né? Porque Ele não vai forçar nada. Uma que foi Ele que te deu livre-arbítrio, né? Livre escolha de vontade, você vai escolher conforme a sua vontade. Se você optar por ele, por isso que ele diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Tremendo, né? Então, tá aqui, ó, o segredo. Ó. Aí ele diz aqui, versículo 8: e nenhum dos poderosos desta era, entendeu? Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Ninguém entendeu o segredo de Deus, ó. Nenhum dos poderosos dessa era. Pois se eles tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eita, olha o 9. Ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o amam. Aqueles que o amam. Para mim, para você, amém? Glória a Deus, você toma posse, amém. Você entra, amém? Para o nível dos verdadeiros adoradores, glória a Deus, aleluia. Você, só depende de você, não depende de igreja nenhuma, de pastor nenhum, amém? De pessoa nenhuma, depende de você, individualmente, cada um de nós, amém? Glória a Deus. Aí você na igreja, você vai ser uma bênção. Você no meio dos outros, você vai ser uma bênção. Por quê? Por causa de 1 Pedro, você viu lá? 2:9, você foi chamado, né? Um povo exclusivo de Deus, olha só, sacerdócio real, para manifestar a glória do Senhor na terra. Amém? Aonde você estiver, a glória do Senhor vai estar ali presente e vai ser vista. Então, olha o segredo, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Entende porque ele falou que o reino dos céus é comparado a um tesouro. Um tesouro. Amém? Amém. Glória a Deus. Ei, não está se tratando aqui de religião, não. Amém? Não está se tratando aqui do que eu sinto na minha alma. Não, ele diz que ele quer revelar para mim, ele quer revelar para você os segredos dele. Por isso ele procura verdadeiros adoradores. Então Deus procura verdadeiros adoradores, filhos com quem ele possa compartilhar os segredos mais íntimos, que ele não pode revelar para ninguém a não ser quem é mais íntimo dele. Então João 4, versículo 24, né? Ele procura os verdadeiros adoradores. Mateus 7, 21, ele diz que para muitos ele vai dizer, não vos conheço. Qual é a razão? Qual é a razão? Porque a razão, a resposta está em João 17, 3. Você quer ver? A Bíblia tem a resposta para tudo, né? Aí você pergunta, nossa, mas por que? Por que Jesus vai dizer para muitos que trabalharam, fizeram, né, tudo de modo eficaz, tudo certo, entendeu? Tem o maior prazer de fazer a obra de Deus, entendeu? Nosso primeiro maior prazer tem que ser pela presença de Deus. Você quer ver? A resposta está em João 17, 3. A Bíblia diz que a vida é eterna. A vida é eterna. É conhecer a Deus,
O único Deus verdadeiro, como único Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, amém? E a Jesus Cristo a quem ele enviou. Tá lá, João 17:3. Amém? E aí você viu em Mateus 7:21, que ele diz que mesmo pessoas que dizem, chamam ele de Senhor, mesmo pessoas que pregaram, mesmo pessoas que profetizaram, mesmo pessoas que fizeram maravilhas, ele vai dizer, mesmo para essas mesmas pessoas, ele dirá, não vos conheço. Então Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Aqueles que não adoram porque são arrastados pelos outros, que são levados pelos outros. Olha, gente, quando a gente vem para Jesus, no começo tudo bem, a gente tem pessoas para nos empurrar, entendeu? Eu daria graças a Deus, como eu já até contei meu testemunho aqui, né? De pessoas que Deus colocou no meu caminho. Mas você já imaginou a gente passar toda a vida da gente empurrando com a barriga a vida espiritual? Entendeu? Vivendo de qualquer modo, entendeu? Ai, não posso, ai, não consigo, ai, até eu queria orar. Essa pessoa está longe de ser adorador, entendeu? Porque o verdadeiro adorador, ele sabe o que ele quer. Lembra o exemplo da mulher cananeia? Você está entendendo? Que a gente acabou de dar. Ela decidiu, entendeu? Você querer, você decidir por Jesus é uma decisão única, sua, entendeu? Então, 1 Coríntios nós vimos aí, né, os segredos de Deus para nós. Por quê? Porque ele nos deu um espírito. Eu não terminei de ler aqui, ó. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Versículo 10. Ó. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Se nós não buscarmos um relacionamento com Deus, que sonda até mesmo as coisas mais profundas de Deus, entendeu? Então ele só vai revelar pelo Espírito dele, porque ele sonda, o Espírito Santo, ele sonda as coisas mais profundas. Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Então eu preciso urgentemente, de um relacionamento mais íntimo, entendeu? Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Você também, nós precisamos. Por quê? Porque como é que eu vou deixar de lado? Como é que eu vou desvalorizar? Como é que eu não vou me interessar, né? Pelo que Deus tem para mim? Ele quer compartilhar comigo o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele pensa. Amém? Essa é a lei de Deus. Quando a gente pensa na lei de Deus, a gente já pensa em obedecer tudo tintim por tintim. Não. Deus não está chamando isso, Ele está chamando primeiro para a gente ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele, que a gente vai compreender a lei dele e aí a gente vai valorizar muito mais. Entendeu? Se você já trabalha para Deus, você faz a obra do Senhor, e você vai ter uma outra maneira de pensar. Você vai ver que aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, na minha mão para fazer, é a mesma coisa que eu também tenho de desejo de fazer. Assim como ele tem, porque ele está me chamando para me imitar ele como filha amada. Efésios 5:1. Amém? Para eu imitar ele. Ele falou para os discípulos: eu não vejo vocês mais como servos. É tipo assim, ó. Eu até antes, né? É como se Jesus quisesse dizer assim: olha, quando eu via vocês como servos, né? Eu não poderia contar muito com vocês. Entendeu? Mas por isso que ele disse: agora eu não vejo mais vocês como servos. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim: agora eu sei que eu já estou podendo contar com vocês, pelo menos um pouco. Ele falou isso, ele falou para os discípulos: já não vejo vocês mais como servos, mas eu vejo como amigo, entendeu? Porque tudo aquilo que o Pai tem me dado, eu tenho passado a vocês. E no capítulo 17 de João, ele fala isso também. Ele fala isso para o Pai na oração dele. Mas ele também diz para o Pai: santifica-os na verdade. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, leve eles a uma fome da palavra. Leva eles a querer mais. Leva eles a uma fome da sua presença. Aí ele diz lá: para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Meu Deus, que bênção, né, gente? Tremendo, né?
Tremendo isso. Você viu a que ponto Deus quer nos levar? Ele não quer que a gente viva uma vida religiosa, ele não quer que a gente viva uma vida de aparência de fé. Só fazendo aparecer, entendeu? Só fazendo as pessoas ver, entendeu? E achar que a gente tem alguma coisa com Deus. Não, 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 entendeu? O negócio, a questão, ou é ou é. Não tem como outro termo, né? Você quer lembrar um pouquinho dessa questão aí de pessoas que vivem pela alma, vivem pelos sentimentos, não vive como verdadeiros adoradores? Vamos lembrar a história de Naamã, né? Tem muitas pessoas que são parecidas ali com Naamã. E ainda tem mais uma, que Naamã não conhecia nada de Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que dizem conhecer muito de Deus, mas não tem um relacionamento que deveria ter com Deus, entendeu? E é o que Jesus falou, né, para a igreja de Laodiceia, entendeu? Muito sério isso. Ele falou assim: ah, você pensa o quê? Que você tem alguma coisa? Você tá nua, entendeu? Você tá cega, você precisa de colírio, você tá pobre, entendeu? Então você vai ver lá no capítulo 3 de Apocalipse, era uma igreja que se achava. Hoje, meu Deus, essa igreja de hoje. É a igreja que vivemos hoje. Muitas pessoas vivem assim, entendeu? E isso é um alerta para nós. Nós precisamos sair daí, dessa vida de se achar, entendeu? A gente tem que se conhecer, olhar para dentro de nós, porque tá lá no livro de 1 Coríntios que a Bíblia diz: quem é o Espírito? Tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou até mencionar para vocês aqui, ó. Nós, porém, não recebemos. Não, vou voltar de novo. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha aqui, é o 11, ó. É o 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? Você conhece você. Eu conheço a mim. Entendeu? Tá lá dentro de mim segredos. E Deus quer que essas coisas venham para fora e sejam tratadas de dentro de mim. Ele diz assim: quem conhece o espírito do homem, né, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, você conhece, você sabe onde você está, entendeu? Eu sei onde eu estou, eu sei da minha necessidade, entendeu? Não são as pessoas lá fora que conhecem a gente, que sabem da nossa necessidade. As pessoas lá fora olham a aparência. Você quer ver? Naamã, é aqui que eu quero comparar, né? Naamã. Gente, essa palavra Deus me deu hoje pela manhã. Jesus, que lindo, né? Então, até chegarmos à plenitude do Espírito, veja só, até chegarmos à plenitude do Espírito, a carne atrapalha que só. Atrapalha que só. Como assim, pastora? Aí vamos ver a história de Naamã. Você quer ver? Naamã não precisava ser curado, ele não estava de fato leproso. Entendeu? Às vezes nós estamos de fato necessitados, mas nós queremos mostrar para os outros: não, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem, entendeu? A gente quer mostrar, entendeu? E quer mostrar uma aparência de que a gente não é. Então vamos tratar do que precisa ser tratado, porque nosso negócio é com Deus, entendeu? Deus diz que muitos vão chegar e dizer: mas eu fiz isso, fiz aquilo, entendeu? E Jesus vai dizer: não vos conheço, você não me deixou eu te conhecer. Meu Deus! Foi, ele falou para a igreja de Laodiceia: você está pensando o quê? Que eu não te conheço? Tu é pobre, miserável, está nu, entendeu? Olha aí, entendeu? E acha que é rico, e acha que pode, acha que, né, que faz, entendeu? É nossa vida espiritual. Então, queridos, olha só, então nós podemos comparar com a atitude de Naamã. Qual foi a atitude de Naamã? Ele foi até o profeta deu a ele uma instrução, entendeu? Nós queremos muitas vezes fazer do nosso modo, do nosso jeito. Nós não queremos olhar para a palavra, daquilo que Deus está nos instruindo, entendeu?
E muitas vezes ficamos gritando com a boca aberta, meu Deus, e agora? O que será da minha vida? Assim, querendo voltar atrás, querendo parar tudo, entendeu? Por isso, muitas pessoas que tem de crente, né? Meu Deus, que tem de pessoas que se dizem conhecer a verdade da palavra de Deus, mas estão vivendo outro mundo, num outro mundo, estão vivendo depressivos, angustiados, entendeu? Querendo parar tudo, querendo desistir de suas vidas, querendo voltar atrás. Até pessoas que são chamadas, têm um chamado por Deus, quer voltar atrás, quer parar, quer se estabilizar, entendeu? Não, Deus te chamou, ele não tem volta mais não. Não tem mais volta. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir para o alvo, para a suprema vocação do Senhor. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo orava pelos efésios para que eles pudessem conhecer a vocação do Senhor, o chamado do Senhor para com eles. Entendeu? E é isso, a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede para Deus, ele diz assim, olha, eu não cesso, eu não paro de orar por vocês, porque eu quero que vocês tenham, eu busco de Deus, para que vocês tenham discernimento, sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então, até chegarmos a essa plenitude do Espírito, a carne atrapalha que só. Então, Naamã, ele precisava buscar a bênção dele, ele precisava ser curado verdadeiramente, mas ele estava muito bem vestido, aparentemente não aparecia nada, entendeu? Só as pessoas mais próximas que sabiam, sabe, daqueles problemas da gente, que só as pessoas mais próximas que convivem com a gente, que sabem do que a gente está passando. Por quê? Porque às vezes a gente quer esconder diante delas, quando pensa que não, já aparece. A nossa nudez vai aparecer, você pode esconder o máximo que você quiser. A nossa cegueira vai aparecer, uma hora alguém vai ver, entendeu? Que estamos cegos, alguém vai perceber. Então, Naamã, e aí ele já estava até acostumado, entendeu? Em que as pessoas ao redor dele vissem a nojeira no corpo dele, a doença, a podridão no corpo dele. Ele já estava até acostumado com aquelas pessoas, porque foram eles, aquelas pessoas que insistiram com ele. Não, meu Senhor, se o profeta falasse uma coisa mais, para você fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Entendeu? Entendeu? Então, por um lado, ele era um homem que podia tudo, que achava que podia tudo, entendeu? General, entendeu? Mas não podia nada, entendeu? Lá no íntimo dele, ele era um homem depressivo, angustiado, não tinha vida, perdeu a vida. Olha, queridos, o nosso desânimo em orar, em buscar a presença de Deus, é isso que nos causa, entendeu? Aí a gente chega diante da palavra de Deus, não tem nem coragem de abrir a palavra de Deus, de abrir a boca com a palavra de Deus e ousar para os outros. Por quê? Porque estamos fracos. Mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus não está à procura de servos. Ele está à procura de amigos, de pessoas que fazem o que ele faz. Ele diz na palavra dele: sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então, até chegarmos à plenitude do Espírito, a cara atrapalha que só. Deus abençoe. Amém. Ficam com Deus. Compartilhe um com o outro o canal, tá bom? Amém. Compartilhe essa palavra com milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja uma bênção em nome de Jesus. Amém.